E, para terminar, vamos ver alguns operadores e métodos desenvolvidos para conjuntos. É muito comum, quando a gente fala de conjunto, realizar a operação de união. A união de dois conjuntos aqui, x1 e x2, consiste em todos os elementos de x1 com todos os elementos de x2 sem a repetição, né? Então, a gente tem aqui representado nesse gráfico o conjunto x1 e x2, e a união vão ser todos os elementos. Nesse caso, a gente tinha algumas repetições, que era esse valor BES aqui e esse valor BES aqui. Na união, eles são representados apenas uma vez. No Python, a gente pode fazer a união tanto com o operador que é essa barra aqui vertical, ou com o método union. Se a gente for usar o método union, a gente vai passar primeiro um conjunto, ponto union, e aí o conjunto que a gente quer fazer é a união. Se for com a barra, a gente passa esses dois conjuntos e a barra no meio. Qual que é a diferença entre esses dois formatos? Bom, a diferença é que quando a gente usa o método union, a gente pode passar outros objetos do Python, como tuplas, listas e também dicionários. Então, o Python ele vai traduzir para a gente aquele objeto em um set e depois aplica a operação. Fora isso, eles são iguais. Lembrando que os valores de um conjunto vão continuar sendo o mesmo. Esse aqui, essa linha 7 e a linha 4, eles vão retornar um novo conjunto com a união de x1 e x2. x1 e x2 continuam o mesmo. Vamos ver esse exemplo aqui. Vou criar esse conjunto x1, que é igual a full, depois bar, depois bes. Depois x2 começa com bes. Lembrando que a ordem não faz diferença nenhuma quando a gente está falando de conjuntos, né? Sets. E agora, se a gente fizer x1 união com x2, é retornado um outro set com o resultado dessa operação. Se eu quiser guardar esse resultado, eu posso guardar aqui em x3 recebe x1 união com x2. Agora, x1 continua sendo o meu conjunto original, x2 também, e x3 tem a união desses dois conjuntos. Da mesma forma, se a gente fizer x1.union x2, também o resultado é o retorno de um novo set, e eu preciso guardar esse retorno em uma outra variável, porque x1 continua sendo o mesmo conjunto, e agora sim, x4 guarda o valor desse novo conjunto. A gente já falou de um método em que a gente poderia fazer a união guardando no próprio x1. Que método era esse? A gente viu aqui, né? O método update. Se eu quiser armazenar os valores da união de x1 e x2, no próprio x1, eu venho aqui e faço x1.update x2. Agora ele vai fazer a união e vai guardar em x1. Vejam, x1 agora tem a união, e x2 continua com os seus próprios valores. Da mesma forma, nós podemos fazer a intersecção entre dois conjuntos, agora usando ou o operador, que esse é comercial, ou o método intersection. Aqui a gente tem um exemplo, e o gráfico da intersecção de dois conjuntos consiste apenas nos valores que estão em comum nesses dois conjuntos, que seria aqui o BES. A intersecção vai ser só esse elemento aqui, que está na intersecção do gráfico, e a gente consegue ver o resultado dessa operação na linha 4 e na linha 7 também. Lembrando que o Python ele devolve um novo set quando você faz tanto com o operador quanto com o método. O que é um método mesmo? O método é quando a gente usa esse pontinho aqui depois do objeto e chama a função. Então a função vai ser chamada por esse objeto daqui, por isso que a gente chama de método. E operador é porque a gente está passando dois operandos, então se a gente usasse o mais é o operador, e os operandos são os valores que estão sendo passados para ele. A intersecção é igual à união, eu não vou fazer aqui no código, mas a ideia é a mesma. E o último exemplo que eu tenho aqui é o exemplo da diferença. Então, fazer a diferença entre dois conjuntos. Agora a gente pode ter resultados diferentes dependendo da ordem que a gente fizer a diferença, e pode ser feito tanto com o operador de menos, como com o método diferença. A mesma coisa dos últimos que a gente falou, a diferença vai estar que o método ele aceita listas, tuplas, e não só conjuntos. Se a gente fizer com o operador, a gente precisa que os dois operandos sejam conjuntos. Então a diferença de x1 e x2, aqui x1 menos x2, são os elementos que estão em x1 e que não estão em x2, representados aqui nessa figura como esses dois elementos, tanto o full e o bar. Eles estão em x1, mas não estão em x2.
E esse é o resultado que nós temos tanto na linha 4 como na linha 8. Esses são só alguns exemplos de métodos que existem para sets em Python. Para ter mais informações, você pode procurar na documentação do Python ou em algum tutorial que fale exatamente sobre sets.